Você se autodiagnostica como uma pessoa impossível de ser mudada? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a discussão é essa. É possível você mudar? Será que é impossível que você mude? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 6, ele traz uma discussão mostrando que quando você aceita Cristo, e naquela época, quando uma pessoa aceitava Cristo, ela já era rapidamente batizada, as coisas eram até meio que sinônimas. Então, ele dizia que quando você era batizado, quando você aceitava Cristo, você morria com Cristo na sua morte, mas que você também ressuscitava com Cristo para uma nova vida. Eu li uma historinha muito interessante, um cara fez uma analogia a um agricultor há 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás é pleonasmo, né? Há 1000 anos. Então, para você imaginar um agricultor há 1000 anos, e esse agricultor, ele tinha um senhor que era o dono das terras, e esse dono das terras, ele era muito mau, ele era muito perverso, e então imagine que você fosse esse agricultor e que esse senhor das terras chegava para você e falava assim, olha, junta as tuas coisas aí, que agora você vai na guerra comigo. E você ia para a guerra e você tinha que matar pessoas que não tinham nada a ver com você, você tinha que fazer maldades. Muitas vezes você tinha que pegar suas ferramentas e derreter essas ferramentas para fazer armas. Mas você morava na divisa entre dois senhores e um belo dia você resolve atravessar o rio que marcava essa divisa e vai então construir uma casa na terra de um outro senhor. E este outro senhor, você também não é dono da sua terra, você é servo dele, mas esse senhor, quando ele vai te chamar para alguma coisa, não é para uma guerra, é para construir um hospital, é para construir um asilo. Quando ele vai te chamar para alguma coisa, é para ajudar na produção de comidas para os pobres, para os necessitados. E esse senhor também, ele visita a sua casa para ver se você está precisando de alguma coisa. Aí o outro senhor vem de longe até a sua casa exigir que você volte para a guerra com ele, que você volte a atendê-lo. E você fica meio confuso, né? Porque foi tanto tempo aquele senhor mandando em você, mas aí você para pensar e fala assim, mas espera aí, aquele lá não é mais o meu senhor. O meu senhor agora é esse daqui. Eu não sei se você entendeu a analogia, mas quando você vive sem Cristo, você vive no território do pecado. Você é um escravo do pecado. Quando você aceita Cristo, você se liberta dessa escravidão, desse pecado, e agora você é servo de Cristo. E você sendo escravo, servo de Cristo, a sua vida é outra. Eu vou ler aqui, é super bonitinho, é uma coisa, acredito eu até que seja rápida. Eu estou em Romanos 6 e eu peguei uma tradução da nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Então vamos lá, Romanos 6, versículo 10. Ele está falando da morte de Cristo na cruz. Falando para a sua audiência para tentar convencer de que eles não são mais escravos do pecado. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Quando você entrega a sua vida para Cristo, então quando é que isso ocorre? Isso ocorre quando você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que Jesus é Deus, que Ele veio, habitou entre nós, morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Por que Ele morreu pelos nossos pecados? Porque nós somos uma raça pecadora, nós somos uma raça caída. É justo perante Deus, que é o ser mais santo do universo,
é muito justo que nós sejamos punidos com a morte pelas ofensas que nós constantemente, diuturnamente, nós fazemos ao nosso Deus. Se você morrer agora e acordar no inferno, você não vai questionar a justiça de Deus. Você vai falar, é justo que eu esteja aqui, diante desse Deus santo, puro. Ok. Então, para que a justiça seja feita em nós, pelas nossas ofensas, nós deveríamos morrer. O salário do pecado é a morte. Salário é algo que você recebe porque você merece. Então, se o salário do pecado é a morte, é uma coisa que você merece, é a morte. Então, Cristo vem e ele sofre esse castigo no seu lugar, no meu lugar, de uma vez por todas. Ele é um sacrifício definitivo. Isso a gente pode ver lá na carta aos Hebreus. Então, Cristo é um sacrifício definitivo, feito uma vez só. E através desse sacrifício, então, os nossos pecados ficam em dia com Deus. Nós ficamos justificados. É uma palavra de origem jurídica. Significa que está tudo certo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou assim, está pago. Está pago o quê? Está pago o preço dos nossos pecados. Então, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se arrepende, reconhece que Ele é Deus, que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará, quando isso acontece, você morre com Cristo naquela cruz. Como assim eu morro? A sua vida passada, ela morre. Aquele seu eu pecador se encerra ali. Significa que você não vai mais pecar? Não, você ainda tem o poder de pecar. Você ainda é um ser com uma natureza pecaminosa, mas você fica liberto da escravidão do pecado. Você não é mais escravo agora do pecado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no capítulo 6, é para você prestar atenção. Se você já aceitou, se você já está em Cristo, não tem sentido você ficar dando ouvido para o senhor antigo da sua vida, que é o pecado, que é a sua natureza carnal. Então, eu comecei esse vídeo perguntando, é possível você mudar? Você se autodiagnosticou como uma pessoa que não pode ser mudada? Pois eu te digo que você pode ser mudada sim. E você sendo mudado, significa que você pode ir para um outro patamar na sua vida. É você sair daquela condição de uma criatura em beligerância com Deus, Deus está irado com você, e você ir para uma categoria de filho de Deus. E agora então que você aceita o Senhor Jesus, a morte não vai mais ter efetividade. Seu corpo vai morrer, mas você vai para a vida eterna. A sua alma, seu espírito vai para Deus quando você morrer. Quando Jesus voltar e todo mundo ressuscitar, a gente vai ressuscitar em carne e osso e a gente vai viver para sempre num corpo incorruptível. Num local onde não é mais possível pecar, num corpo que não fica mais doente, que não tem essa debilitação provocada, essa corrupção provocada pelo pecado que entrou na humanidade. Então, é possível você mudar, você virar uma outra pessoa? Completamente possível. Mas como que isso é possível? Isso só é possível quando a sua velha natureza, o seu velho eu morrer. E quando que ele morre? Quando você aceita Cristo. Aí essa sua natureza morre com Cristo ali na cruz. E assim como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, venceu a morte, você também ressuscita para uma nova vida. E eu te falo, uma vida muito mais feliz. Aliás, uma vida com felicidade verdadeira. Uma vida com uma esperança, mas não aquela esperança assim, pode ser que vai dar certo, não. Uma esperança verdadeira. Você fincar o pé e falar assim, olha, tá tudo bem. Tá tudo dando errado na sua vida. Você fala, mas tá tudo bem, porque lá na frente eu vou estar com Cristo. Então, que você tenha dias maravilhosos à sua frente, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa fazer essa reflexão. Que reflexão? Sim, é possível mudar de vida. É possível você sair desse estado em que você se encontra e ir para um novo estado. É porque você é muito espertão? Não. É porque Deus é muito bom. Porque Deus dá essa graça para a gente. Graça é um favor imerecido. Imagina que a gente merece uma coisa tão boa assim. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos dá essa graça imerecida. E o que você tem que fazer? Você tem que ter boas obras? Você tem que conquistar? Não.
Simplesmente você tem que se arrepender, abrir o seu coração para Cristo, fazer essa confissão. E aí, instantaneamente, você está justificado, regenerado, e você entra num processo de santificação que vai até o final da sua vida. Você vai sempre lutar com o pecado, mas agora você não é mais escravo. Agora você é escravo de Cristo. Eu vou te falar, viu? Um ótimo, um excelente, o melhor negócio que você pode fazer na sua vida. Que Deus abençoe grandemente. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser curtir, compartilhar, lembra que lá no TikTok eu sou Vitamina Bíblica. Lá no YouTube, o meu canal é Daniel Tetel. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.